Uma excelente noite a todos que estão entrando, todos que estão acessando agora a nossa palestra do GEP, né, nossa palestra semanal às sextas-feiras. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Vamos esperar só mais um pouquinho para que, né, outras pessoas possam ir acessando. Boa noite, Terezinha, boa noite, Vanessa, boa noite, Isabel. Sejam todas bem-vindas. Boa noite, Kelma. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eruilanda, boa noite, seja bem-vinda. Como é que tá o áudio para vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, Ed, seja bem-vindo. Como é que tá o áudio para vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, Kelly. Gratidão, Kelma. Obrigado pelo retorno. Obrigado, Vanessa, também pelo retorno. Boa noite, Vanúzia. Bom, gente, então a gente esperou, né, alguns minutinhos. Obrigado, Terezinha, obrigado pelo retorno. A gente esperou, né, um tempinho, que é o tempo que o Instagram tem para avisar as pessoas, né, que o perfil está online. E aí nós vamos começar o nosso tema. Obrigado, Vanusa, pelo retorno. Obrigado, Kelly, também. Irilanda. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Ariadne, boa noite. Ângela, boa noite. Gratidão pela participação de vocês. Gente, hoje a gente vai trabalhar aqui na nossa palestra do GEP, né, a minha casa de coração, já há 18 anos. Né, sou sempre muito feliz de retornar aqui ao trabalho de divulgação do Espiritismo, né, através dessa casa tão iluminada que é o GEP. Hoje a gente vai trabalhar algumas reflexões espíritas sobre o luto e sobre a educação para a morte, que são dois conceitos que vão se complementar nessa perspectiva que a gente vai trabalhar, né? Meu amigo Césio, boa noite, seja bem-vindo também. Todo mundo que está entrando, está acessando, gratidão pela presença. Então, nesses tempos difíceis, né, em que nós estamos passando, tempos pandêmicos, com tantas situações de luto, com tantas situações de aumento do adoecimento psíquico, principalmente ansiedade, depressão, é cada vez mais necessário, né, que nós possamos falar essas questões, conversar um pouco sobre isso, para que a gente possa fortalecer as redes de acolhimento. E a doutrina espírita, as casas espíritas, têm um papel fundamental nessa perspectiva de acolhimento com essas temáticas, né? Uma vez que a doutrina espírita já é uma filosofia extremamente consoladora, ela é uma filosofia existencial por natureza, né? Tanto que o nosso querido Herculano Pires, né? Nosso grande filósofo espírita, desenvolveu a partir da filosofia espírita, a partir do espiritismo, as perspectivas do existencialismo espírita, que é uma proposta de fazer um diálogo com as filosofias da existência, né, do século XX, como, por exemplo, as filosofias de Sartre, de Merleau-Ponty, de Simone de Beauvoir, de Kierkegaard, só que com uma visão espírita. E, na verdade, o Herculano era bastante habilidoso nesse quesito de fazer o diálogo do espiritismo com as mais diversas áreas do conhecimento humano. Ele foi filósofo de formação, mas ele trabalhou com sociologia, com educação, com parapsicologia, sempre trazendo essa relação do espiritismo com as diferentes áreas do conhecimento, né? Tem um livrinho do Herculano que também vai servir de base para a nossa conversa de hoje, que é exatamente pegando uma parte do título da nossa palestra, que é Educação para a Morte. Nesse livro, ele faz um conjunto de reflexões existenciais a partir do Espiritismo,
e inaugura no meio espírita esse conceito de educação para a morte, que é originário do campo da psiquiatria. Então, uma grande psiquiatra suíça que pensou nas perspectivas de educação para a morte, foi uma das primeiras que pensou sobre isso, foi a doutora Elisabeth Kubler-Ross. Isso, esse livro é ótimo, não é, Kelly? E aí, na perspectiva dela, a educação para a morte seria o trabalho de preparação, de acolhimento de pacientes terminais, para que a pessoa, até o último minuto da sua encarnação, da sua vida, né, pudesse ter um desfecho digno, pudesse ter uma morte humanizada, mesmo diante de um quadro de uma doença terminal, mas sempre com acolhimento e com respeito, com atendimento humanizado a partir das equipes, né, que a doutora Elizabeth formou ao longo da vida. E o Herculano Pires, quando ele traz para a filosofia espírita esse conceito, ele mantém também reflexões sobre isso, mas ele amplia. Ele traz uma perspectiva existencial muito mais ampla, pautando os diversos temas da vida. A organização social, as questões individuais, a nossa relação com Deus, a nossa relação com a religião, a nossa relação conosco, né, no ambiente familiar, no ambiente com os nossos amigos, enfim. Ele fala sobre a estrutura da sociedade também. Então é um livro bastante reflexivo para a gente pensar sobre essas questões. E, obviamente, que é um livro que nos ajuda na compreensão do luto. Porque é uma educação para a morte bem compreendida e bem... Ed, tenta colocar o fone, porque sempre quando a gente está sem fone, ou escutando alguma coisa no Instagram, normalmente fica um som bem mais baixo, né? Então tenta colocar o fone para ver se melhora aí para ti, tá bom? Então, uma educação para a morte bem compreendida, ela vai também nos ajudar nas questões do luto, na ressignificação do luto, na vivência do luto. Agora, claro, não subestimemos o luto porque somos espíritas. Isso é muito importante a gente pensar a respeito, porque a gente tende a achar que, não, mas eu sou espírita, eu já estudei o livro dos espíritos, eu já estudei o livro dos médiuns 3 vezes, eu participo de mediúnica, eu sou médium ostensivo, não sei o quê. E frente ao luto, eu com certeza vou encarar de uma maneira positiva. Não necessariamente isso vai acontecer dessa forma, tá? Isso é uma questão que a gente precisa tratar com a importância que ela tem, a importância que ela exige da gente. E aí eu vou contar rapidinho para vocês. Pois é, Vanessa, exatamente. Era para ser uma questão cultural. Eu vou contar rapidinho para vocês, né? Eu estou em processo de luto nesse momento. Tá? Inclusive, eu tinha uma palestra agendada na semana em que eu perdi uma pessoa muito amada na minha vida. E eu tive que desmarcar, falei com o Hamilton, né? Porque eu não estava em condições, né, de ministrar a palestra. Inclusive, a pessoa desencarnou no mesmo dia da palestra, né, da data da palestra. E aí, para mim, tirando as questões dolorosas que o luto traz, né, que a gente precisa enfrentar, obrigado, Vanessa, gratidão. Tirando as questões individuais que a gente precisa enfrentar, obviamente, esse período tem sido um período interessante para avaliar como que o Espiritismo consegue me ajudar nas questões do luto. Claro, além do Espiritismo, eu tenho também ao meu favor as teorias psicanalíticas, né, que também é da minha formação. Então eu tenho aí 2 campos de conhecimento poderosos para me ajudar em relação ao luto. A psicanálise e o Espiritismo. Contudo, mesmo com um campo teórico robusto, ali trabalhado, com a base bem trabalhada, é muito difícil. Mesmo você sendo espírita, mesmo você tendo conhecimento da psicanálise, do espiritismo, mesmo assim é muito difícil. Por quê? Porque tem as questões internas, tem a forma de lidar de cada pessoa. Cada pessoa vai ter o seu tempo, vai ter a sua maneira de ver a situação. Na psiquiatria, por exemplo, a gente tem, de maneira geral, né, a partir dos estudos da doutora Elizabeth,
5 fases do luto, que ela serve muito mais como referência para a gente analisar do que propriamente falando fases assim bem determinadas. Então tem pessoas que não vão vivenciar a primeira fase, tem pessoas que não vão vivenciar a terceira fase, enfim, vai depender muito de cada pessoa e da forma como ela ressignifica essa questão. Então é inegável que existe um grau de dificuldade aí contextualizado com a vida de cada um. E isso vai exigir da gente. Obrigado, Kelly. Gratidão. Isso vai exigir da gente, obviamente, um trato diferenciado com as pessoas que estão enlutadas. Gratidão, Isabel. A Isabel coloca: hoje a saudade bateu forte por aqui e está machucando muito. Pois é. Tem dias que você tá. Boa noite, Marilene. Grande beijo para você, minha amiga. Tem dias que você tá extremamente tranquilo, achando que não, a partir de agora realmente eu vou conseguir reagir a contento, vou ficar bem e tudo mais. Quando é no dia seguinte, a saudade bate, vem o choro, vem a tristeza e todas as questões relacionadas à pessoa que partiu. Né? Aceitar isso é normal. A gente precisa tratar essas questões dentro de um padrão de normalidade. Porque se a gente se cobrar muito nesse processo, a gente vai acabar passando por cima do processo que tem que ser vivenciado de maneira natural. Vou só ajeitar aqui o cenário. do processo que tem que ser vivenciado de maneira natural. Porque se a gente forçar passar por cima de algumas fases, né, o resultado pode não ser muito bom, ou você pode escamotear a sua própria dor e mais na frente essa dor retornar, talvez até de uma maneira mais intensa do que ela estava sendo anteriormente, né? Então são questões iniciais para a gente pensar, tá? Então vamos acolher, na medida da nossa possibilidade, as pessoas enlutadas. Quem estiver de luto, vamos ficar atentos aos nossos próprios sintomas, o que a gente está sentindo, e vamos procurar acolher o que nós estamos sentindo para que a gente possa vivenciar esse momento de uma maneira mais tranquila. E quando eu digo mais tranquila, não necessariamente sem dor, mas de uma maneira mais consciente, né? Que a gente possa encaminhar de maneira que a gente possa fazer uma troca, né? Aquela dor da saudade, que aos poucos ela possa ser uma saudade pautada apenas no amor, ou majoritariamente no amor, melhor dizendo, né? Então, para a gente poder equilibrar essas nossas dores. A Vanessa coloca: se permitir sentir. Exatamente. Exatamente. Eu estou fazendo questão de falar esse ponto porque, às vezes, a gente encontra alguns discursos prontos, né, no meio espírita, mais ou menos assim: poxa, mas você é espírita, você conhece a doutrina já há muitos anos, como é que você está sofrendo em relação ao luto? Se você sabe que você vai reencontrar a pessoa no plano espiritual, esses discursos são muito comuns. Inclusive eu escutei. Eu lembro, gente, que no primeiro dia, no dia que a pessoa desencarnou, eu recebi algumas mensagens que a intenção pode ter sido boa, né? A intenção da pessoa pode ter sido boa, mas é um discurso que lhe coloca num nível de cobrança. Da pessoa dizer: não, mas você é espírita, você vai tirar isso de letra. Não é assim. Tudo precisa de tempo. Nós não somos máquinas, né? Nós não somos robozinhos que a gente liga um botãozinho e diz: não, eu não estou mais com dor, não estou mais sofrendo e vou seguir adiante. Tem pessoas que demoram mais tempo, e respeitar isso é muito importante. Aí alguém pode perguntar assim: Lindenberg, mas você está de luto e você está de rosa com azul. Pois é, eu não consegui implementar a cor escura no meu processo de luto. Veja como cada pessoa reage de uma maneira diferente. Tem pessoas que internalizam a cor escura e passam a utilizar em todas as roupas nos dias seguintes em que o luto começa, né? Eu não consegui fazer isso. Continuei vestindo roupas de cores diversas, né? Não necessariamente por terem um significado, mas continuei vestindo as minhas roupas de maneira tranquila. Para mim, o que dispara o gatilho do luto são outras coisas. Não necessariamente a cor de roupa, não necessariamente objetos também,
mas tem um conjunto de outras situações que acabam disparando até mais, né? A Vanessa coloca, parece que os espíritas não podem sentir nem vivenciar o luto. Já vi isso mesmo. Pois é, exatamente, Vanessa. E esse discurso ele está presente em outras formas de adoecimento psíquico. Porque eu trabalho conversando, né, atendendo e encontrando pessoas nas mais variadas situações de adoecimento psíquico, né? E muitas vezes, quando eu vou ministrar uma palestra numa casa espírita, isso acontecia antes da pandemia, né? Agora, atualmente, isso não é mais possível acontecer, mas era comum depois da palestra, por exemplo, uma palestra sobre depressão, sobre prevenção da ansiedade, prevenção do suicídio. Era comum as pessoas ficarem para conversar, porque sempre se tem muitas dúvidas, né? Sempre se tem muitas questões, tem pessoas ali que precisam desabafar, então eu sempre ficava, eu já ia sabendo que eu precisava ficar um tempo a mais depois da palestra, né? E muitas pessoas falavam, olha, eu sou espírita, mas eu vim assistir essa palestra sua fora da minha casa espírita, em outra casa, porque se eu assistir na minha casa, as pessoas vão perguntar por quê, as pessoas vão me questionar, porque sabem que eu tenho uma tendência à depressão e ansiedade, vão me perguntar, mas fulana, você é espírita? Gente, o adoecimento psíquico, qualquer que seja ele não escolhe pessoas por nenhum critério, certo? Então não importa a religião que você tem, não importa a sua classe social, não importa o seu gênero, o adoecimento psíquico, se for para lhe atingir, ele vai atingir em algum nível. Então, o que a gente pode aproveitar o Espiritismo é uma doutrina com um potencial gigantesco de nos ajudar nessas questões? Com certeza. Então, a gente pode aproveitar esse potencial. Mas sabendo que, caso eu não consiga reagir da maneira rápida como as pessoas esperam, né, é necessário que eu tenha paciência comigo. Que eu possa me acolher, fazer o processo de autoacolhimento, né? E claro, sempre que possível, levar essas reflexões também para outras pessoas, né? Para que elas também possam trabalhar esse nível de acolhimento mais amplificado nas casas espíritas de maneira geral, né? Mas olha, é uma situação muito corriqueira. Praticamente, eu posso dizer assim, sem medo, praticamente acima de 90% das palestras que eu ministro, principalmente sobre suicídio e depressão, a prevenção a ambos, né? Sempre tem alguém que fica no final para relatar que está em processo de adoecimento. Ou está com ideação suicida, ou está com estágios pré-depressivos, ou até já depressivos mesmo. Já, inclusive, com a depressão diagnosticada, né? E aí, olha, uma vez, eu vou contar uma outra situação para vocês, né? Uma vez, a situação que mais me comoveu foi, depois de uma palestra minha sobre prevenção do suicídio, uma pessoa veio conversar comigo e disse assim, eu havia decidido tirar minha vida hoje. E eu não fiz isso porque chegou para mim o card da sua palestra, eu vim, gostei muito da palestra e me ajudou, me renovou um pouco. E aí eu fiquei um tempão conversando com ela, acho que a gente conversou, sei lá, uma meia hora depois da palestra, né? Até porque quando chega uma situação dessa pra gente, né, a gente tem que se certificar minimamente que a pessoa tá bem, por exemplo, para ir para casa, se ela tá acompanhada, se ela veio de carro ou não, para que ela realmente tenha algum nível de segurança, né, para ela retornar para a residência dela. Mas foi interessante a questão da situação em si, o desabafo que ela fez e o acolhimento que ela encontrou durante a palestra em relação aos temas que estavam sendo tratados. Ou seja, e é uma pessoa espírita também, né? Ou seja, nós precisamos falar sobre isso sempre, não só em setembro, no Setembro Amarelo, não só em janeiro, no Janeiro Branco, não só em outubro, que tem o Dia Mundial da Saúde Mental, que é em outubro, né? A gente precisa falar sobre esses temas sempre, porque sempre há pessoas precisando de acolhimento e que muitas vezes não sabem onde procurar ou não têm condições de procurar, e a Casa Espírita pode ser um apoio importante nesse processo, né? O Espiritismo lhe ajuda a enfrentar, mas a dor existirá.
A dor, aí é uma questão importante essa frase, porque assim, o luto, ele é um processo individual, certo? Essas frases universalistas para o luto, elas não são bem trabalhadas no campo da psicanálise, porque cada pessoa tem a sua própria perspectiva da vivência do seu luto. Então, do momento que eu digo a dor vai continuar, isso vai depender da pessoa. Isso vai depender do processo que ela está vivenciando. Pode ser que num futuro não muito distante, o luto dela não represente mais dor. Represente apenas a continuação do amor. Porque na visão da doutora Elizabeth, que eu citei no início, o luto é outra palavra para designar o amor. A diferença é que ele está turvo, está misturado com outros sentimentos que precisam ser dissipados com o tempo, né? Para que o amor permaneça sem causar grandes danos ou sem causar dor. Então vai depender muito de cada indivíduo, da forma como ele trabalha aquela questão, se precisou ou não de um apoio profissional, né? Tem pessoas que vão precisar. E isso também está tudo bem, gente. Tá? Existe um tabu grande, né, em relação a essa questão. Eu não vou procurar um profissional de saúde mental porque eu não estou doido, eu não estou isso, não estou aquilo. Não existe demérito nenhum em você procurar um apoio quando você não está conseguindo lidar com as suas questões. Não existe nenhum problema em relação a isso. Tá? Então, o psicanalista, por exemplo, aliás, todo profissional de saúde mental, ele precisa estar fazendo análise. Porque senão ele também não aguenta, porque além das questões individuais, ele tem que lidar com as questões dos outros. Né? Então, todos nós precisamos estar fazendo análise, psicólogo, psicanalista, o psiquiatra que trabalha na terapia também precisa, porque é um processo bem complexo. Né? A Kelly coloca o seguinte: qual a diferença da dor e da saudade em relação ao luto? Às vezes essa linha é muito tênue, Kelly, porque a saudade ela pode representar dor, mas a tendência é que a saudade ela possa ser trabalhada em um nível que cause mais bem-estar do que dor. O desafio está aí, é você conseguir equacionar o processo da dor, que a dor também representa saudade, né? Só que é uma saudade adoecida, né? Então, o desafio é sair dessa saudade dolorosa para uma saudade que seja menos dolorosa ou até prazerosa. Porque eu já escutei, já vi diversos relatos de pessoas que conseguem hoje lembrar das pessoas que amaram e que perderam ao longo da vida e não sentem mais dor. Elas sentem amor, alegria, gratidão. Gratidão é uma palavra muito presente nas pessoas que ressignificam o luto, né? Porque elas vão pesar ali o que houve de mais importante naquela relação. E aí elas acabam vendo que, mesmo a pessoa não estando mais do lado delas, elas se sentem bem com a lembrança. Né? Então essa linha é muito tênue, mas o desafio é sair da saudade dolorosa para uma saudade que seja mais tranquila e até certo ponto prazerosa. Aquela saudade que você vai ter e que não vai sofrer ao lembrar da pessoa que partiu, né? Eu trouxe, gente, algumas questões aqui, que eu sempre faço um mapa mental, né? Essa parte toda introdutória, a introdução já durou 25 minutos. Porque o tema realmente é complexo. E para além dos conceitos teóricos muito elaborados, muito esmiuçados de autores, né? A gente precisa mesmo trabalhar sempre no nível do acolhimento. Né, de trabalhar no nível contextualizado com a vida das pessoas. Porque só faz sentido. Campos complexos como a psicanálise e a filosofia só fazem sentido quando você consegue conectar, né, com a vida das pessoas. Então, para a gente entender um pouquinho sobre as fases do luto, elaboradas pela doutora Elizabeth, né, que eu falei, nós temos a primeira fase, que seria a negação. Né? Vem todos aqueles processos, pensamentos, sentimentos em que você não quer acreditar que aquilo aconteceu. Por quê? Porque a nossa educação para a morte ainda não é bem trabalhada, mesmo nós espíritas. O Herculano vai dizer isso
nas reflexões que ele faz aqui desse livro, né? A nossa educação para a morte, ela é uma educação para a vida imediatista. Mesmo sendo espíritas, mesmo estudando o espiritismo, mesmo sendo médiums, a educação para a morte pautada ao longo do tempo, né, dentro do movimento espírita, na visão do Herculano, não é uma educação para a morte que realmente prepara a gente tanto para a nossa partida, como para a partida daqueles que nós amamos. E por que isso acontece, no final das contas? Porque muitas vezes a morte ou o adoecimento psíquico são tratados com um certo tabu. Eu tinha em 2019, 2018, 2019, eu tinha um mini curso de prevenção ao suicídio, que eu ministrava, né, oferecia para as casas espíritas de maneira geral. Das casas que eu ofertei o curso, 2 aceitaram o curso. Mesmo curso bem fundamentado, mesmo curso com a proposta, com ementa, com uma certa quantidade de encontros, era uma quantidade pequena, não, 4 encontros só, né? Eu ofertei esse curso a diversas casas, né? Perdi a conta de quantas eu ofertei, e só 2 casas aceitaram, certo? Isso diz muito sobre o tabu que é falar sobre isso para além do setembro. Porque as pessoas acham que falar sobre suicídio é falar apenas durante o mês de setembro. Mas as pessoas tiram a sua vida o ano inteiro. No nosso caso do Ceará, por exemplo, é muito surpreendente que as casas espíritas não saibam que o estado do Ceará, é o 4º do país em número de suicídios, né, entre os estados, e a cidade de Fortaleza, em números absolutos, ela é a 2ª capital, a 2ª cidade do país em número de suicídios, e em números relativos ela é a 3ª. Então, como ignorar essa realidade se nós temos uma arma poderosa de prevenção através da doutrina espírita? Mas, obviamente, respeitando a autonomia das casas, né? Eu recebi as respostas e não questionei, apenas aceitei. Mas é curioso quando a gente para pensar nesse cenário. Não é um cenário tranquilo, não é um cenário que a gente possa dizer está tudo bem. Então a gente precisa ampliar bem mais as possibilidades formativas, né, dentro da casa, para os trabalhadores da casa, inclusive, que os trabalhadores também adoecem, né, como também para o público que vem de fora. O público que vem visitar a casa, vem conhecer a casa, muitas vezes vem à casa por conta desse trabalho, né? Em Fortaleza nós temos um grupo. Boa noite, Tânia, seja bem-vinda, minha amiga. Em Fortaleza nós temos o GEAV também, que é o grupo de espíritas em apoio à vida, que eu fiz parte durante um tempo, durante o ano de 2020, né? 2019, final de 2019, durante o ano de 2020 eu fiz parte do GEAV, que é um grupo que pretende também, se coloca à disposição para fazer esse trabalho formativo de prevenção do suicídio. Então são micro-resistências, são pequenas resistências que a gente vai produzindo nesse processo para que a gente possa se ajudar, porque a reencarnação já é tão difícil, gente. Se a gente não tiver essas redes de apoio dentro das casas espíritas, a situação fica mais difícil, né? A Ruth pergunta o seguinte: por que ignorar deste assunto? Então, tem algumas perspectivas culturais a respeito disso. Por quê? Na primeira metade do século XX, se tinha uma ideia muito arraigada de que falar sobre suicídio incentivava as pessoas, era um gatilho, né, para as pessoas cometerem um suicídio. Então, isso culturalmente ficou no imaginário popular durante muito tempo, né? Heloísa, boa noite, minha amiga. Grande beijo para você também. Gratidão pela presença. No imaginário popular, essa perspectiva ficou. Boa noite, Cecília. Durante muito tempo, né? A primeira metade do século XX. E somente na segunda metade que essa perspectiva passou a ser ressignificada, né? Tem um livro do Goethe chamado... meu Deus, esqueci o nome do livro.
O suicídio do jovem Werther. É mais ou menos isso. Né? Antes de terminar a palestra, eu vejo aqui e falo para vocês. Em que o personagem principal, o jovem Werther, comete suicídio porque ele foi rejeitado pela sua amada. E a partir daí surgiu o conceito do efeito Werther, que é o suicídio por indução, né? O suicídio por influenciação de outra pessoa. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde tem uma série de manuais que ela orienta como que os diferentes profissionais podem tratar de maneira ética a questão do suicídio sem causar sensacionalismo, sem causar pânico e tudo mais, né? A Kelly está dizendo um rapaz, exatamente. E então os manuais da OMS tem para professor, tem para profissional de saúde, tem para a imprensa, porque muitas vezes a imprensa noticia também a questão do suicídio de maneira muito exagerada, muito sensacionalista, não passa todas as informações, não orienta, enfim, vai muito no campo do factoide. Inclusive, não sei se vocês lembram do suicídio do Flávio Migliaccio, né? Que foi divulgada a carta que ele deixou, a carta de despedida. A carta ela serve para estudo nosso e para algumas reflexões, porque ele traça ali reflexões existenciais que são próprias do comportamento da pessoa que está com ideação suicida. Então, do campo de vista do estudo, aquele material é excelente. Mas a forma como foi veiculada, gente, não foi legal. Sabe? Eu vi muito sensacionalismo, tentaram romantizar a carta, ao invés de estudá-la de maneira mais ampla, né? Tentaram romantizar a carta, tentaram romantizar a situação, e aí acaba não sendo muito positivo, porque não leva informação devida para as pessoas. Né? Então, tem que ter essa perspectiva ética no trato desse assunto. Então, como a maior parte das pessoas tem um tabu em relação a esse assunto, muito pela questão cultural e muito por não saber lidar com essa questão, aí acaba preferindo, não vamos trabalhar isso aqui na casa, não vamos trabalhar esse assunto aqui na casa espírita, porque não precisa e etc. Mas aí, quando é no Setembro Amarelo, corre todo mundo para chamar os palestrantes psicólogos, psicanalistas e psiquiatras, que são espíritas, para ministrar palestras de prevenção ao suicídio. Então, em setembro pode, nos outros meses não pode? Então, eu louvo a iniciativa do JEP de trazer esse tema, por exemplo, hoje, né? Porque, principalmente nesse período que a gente está vivendo, né? De período pandêmico, com tantas perdas, um luto coletivo cotidiano que a gente não consegue mensurar ainda os efeitos negativos desse luto coletivo, né? Nós já temos estudos psiquiátricos que indicam que no pós-pandemia o adoecimento psíquico da população brasileira vai aumentar, porque o luto ele não pode ser ignorado. Né? Se você, mesmo quando você está no luto coletivo e você ignora, você leva uma vida comum, né? Como se nada tivesse acontecendo, isso em algum momento pode reverberar para você de volta, né? Para você, porque você não fez o trabalho de ressignificação desse processo. Então, nacionalmente, nós estamos em luto. É um processo muito difícil, e que a gente precisa também ficar atento, né? Porque senão a gente também adoece. Então, nessa primeira fase, né, vem a negação, que obviamente é uma fase bastante comum nas pessoas que estão em processo de luto. Eu mesmo passei pelo processo da negação. A minha negação vinha acompanhada de revolta pela situação da pandemia, revolta por eu não ter podido me despedir, por não ter conseguido fazer nada, porque foi tudo muito rápido, revolta pela falta de vacina, porque é óbvio que se nós tivéssemos vacina em tempo hábil, muito menos pessoas teriam desencarnado. Isso quebra aquela lógica determinista da desencarnação, porque as causas das aflições não são apenas as causas anteriores, são também as causas da atualidade, os contextos da atualidade. Então o Brasil demorou muito tempo a dar uma resposta em relação à vacina. O resultado foi uma quantidade vertiginosa de pessoas desencarnando e que continuam, né? Porque os dados continuam ainda altos, embora tenham diminuído um pouco mais recentemente.
Então veio um processo de revolta, obviamente. E aí a espiritualidade, né, como a minha mediunidade é ostensiva, eu achava muito curioso como a espiritualidade fazia. Chegava perto, né? Aí eu olhava para eles e dizia assim: olha, se você disser que eu tenho que aceitar porque eu vou reencontrar a pessoa em breve, não sei o quê, por favor, não diga. E, obviamente, né, a paciência e o amor que a espiritualidade tem por nós, eles observavam e acenavam com a cabeça em alguns momentos eles diziam, independente de como você está se sentindo, o importante é que você saiba que nós estamos aqui. Então, a simples presença deles, o apoio deles, foi mais importante para mim naquele momento do que qualquer discurso, sabe? Aqueles discursos assim, meio moralistas que às vezes a gente escuta por aí. Você tem que superar, você tem que não sei o quê. Naquele momento da dor, você não tem nada, você só tem que vivenciar a dor. Aí, aos poucos, você vai ressignificando, né? Mas é um processo difícil. E eles sabem disso. Eles sabem o quanto é difícil. Né? Então, eu achei muito bacana a forma como eles respeitaram o momento e ficaram ali, tipo assim, estamos aqui. Se você precisar, né? Estamos aqui do seu lado. Né? A Heloísa colocando. Rebelde esse menino. Olha, os espíritos, eu costumo dizer que eles têm muita paciência comigo, viu, Heloísa? Porque, olha, eu vou dizer uma coisa, o negócio é muito sério. Eu acho que eles estão em provação, inclusive, em ter que fazer uma orientação para uma pessoa ainda muito racional como eu. E aí eu acabo, muitas vezes, dando um certo trabalho para eles também. A Vanessa coloca, com certeza as palavras se fazem desnecessárias em certos momentos. Sim, exato, perfeito, Vanessa. Porque aí a gente vê o amor estampado na afeição, né, da forma como eles olhavam, na energia, no olhar, na forma como eles direcionavam o olhar de carinho. Em nenhum momento eu senti um olhar de piedade, por exemplo. Eu senti um olhar de carinho. Nossa, isso para mim foi fundamental nesse início, né, do processo de luto. A segunda etapa, gente, é a raiva, que muitas vezes ela se confunde ali com a negação, né? Basicamente, uma é consequência da outra. E aí, nesse processo de raiva, que é natural também, tá? Espírita também fica com raiva, espírita também fica triste, espírita também passa por perrengues em relação a sentimentos, pensamentos e etc. Então a gente precisa também compreender isso, né? A Fante coloca o seguinte: minha mãe morreu há 2 anos e 3 meses. Ainda me encontro de luto. Exatamente. Porque cada pessoa tem o seu tempo. Tem pessoas que passam muitos anos de luto. Até que ela possa respirar e se sentir mais tranquila em relação a esse sentimento e a essa dor. Né? O importante é não se cobrar, você não precisa se cobrar para sair rápido disso, porque cada pessoa tem seu tempo, né? E o mais importante é você ir mapeando como é que você está se sentindo. Em junho, como é que eu estou em junho em relação a maio? Como eu estava em maio em relação a abril? Para que a gente não perca de vista essa possibilidade de trabalhar essas questões de maneira consciente. Então é importante que você possa mapear esse processo interno, né? Mas cada coisa a seu tempo, cada pessoa tem seu tempo, tá bom? Então sinta-se abraçada. As pessoas que colocaram, né, que estão em processo de luto, que colocaram aí nos comentários, sintam-se abraçados por mim, pela espiritualidade, pelos anjos guardiões de vocês, porque é um cenário realmente muito, muito difícil, tá? Mas coletivamente a gente pode conseguir se ajudar nesse processo. Então, a questão da raiva é perigosa porque quando a raiva ela passa a existir durante muito tempo, a pessoa passa muito tempo com raiva em relação ao luto, né, em relação à perca, essa raiva pode ser porta para outras formas de adoecimento. Por exemplo, a psicanalista Júlia Kristeva, ela trabalha a perspectiva da relação da frustração com os gatilhos da depressão. Então tem um livro dela muito interessante chamado O Sol Negro da Depressão. Vocês podem pesquisar também
que ela explica bem direitinho esse processo de como a frustração sendo acumulada e não sendo trabalhada, né, ela aparece depois em forma de adoecimento através da depressão. Ah, detalhe, alguém perguntou o livro do Herculano, eu tinha esquecido, na empolgação aqui dos conceitos, eu tinha esquecido. É esse livro aqui, gente, Educação para a Morte, do Herculano Pires, né, o nosso querido filósofo espírita. Inclusive o Herculano, ele também foi estudioso da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria, e esse livro aqui é um livro essencial para a gente pensar sobre as questões existenciais que nos afligem. Tá? E ao mesmo tempo é um livro que nos traz muita consolação também. Elias, boa noite, seja bem-vindo. Depois da raiva, nós temos a barganha, e ela pode ser também perigosa. Tá? Deixa eu só ver aqui o que a Heloísa colocou. Minha filha partiu aos 34 anos e nos deixou um menino com 7 anos. Não identifica-se a primeira fase, mas a lembrança da presença dela, hoje depois de 6 anos, está mais presente em mim. Que maravilha, assim, o processo, né? Estou falando do processo. Que maravilha, Heloísa, a questão do processo, né? Ou seja, você se sente conectada a ela, né? Mas você não reconhece essa primeira fase da negação e da raiva, né? Então foi um processo mais tranquilo para você em relação a não ter que vivenciar essa frustração imensa, né? E aí a própria presença do filho e provavelmente, né, a influência do espiritismo para você também gerou essa possibilidade de hoje você se sentir mais conectada a ela do que nunca, mas aceitando o fato dela não estar presencialmente, né, com você. Isso é um relato também muito interessante. O meu objetivo do meu processo é chegar nessa perspectiva de me sentir ligado à pessoa que partiu, num sentido mais espiritual, mais amplo, de maneira que isso seja mais importante do que a presença física. Vai demorar um pouco ainda, porque foi uma convivência muito intensa, nossa, durante muito tempo, né? E eu não tenho dúvida de que foi um reencontro espiritual. Isso também tem um peso no processo de luto, né? Mas o meu objetivo é chegar nesse mesmo processo aí que a Heloísa descreveu, né? De você se sentir conectado sem estar em sofrimento, né? Algumas pessoas comentaram aqui que assim seja. Então, a terceira etapa é a barganha. E a barganha, ela não tem grandes efeitos, mas ela pode ser perigosa em algumas questões. O que é a barganha nesse processo? Você começa para você se sentir bem, você começa a buscar meios que não são essenciais, que não se sustentam. Então, para eu me sentir bem, para eu me sentir melhor em relação ao meu luto, eu preciso comer mais, eu preciso comer menos, eu preciso jogar muito videogame, eu preciso. O grande problema aí está nos exageros. Né? Você vai trocando os momentos de luto por pequenos momentos de bem-estar. Só que como os momentos acabam, em tese o luto retorna. Então é preciso ter cuidado. O ideal é que você faça atividades prazerosas, obviamente, né? Mas que elas possam fazer parte de um contínuo da sua vida e não só de um momento. Porque se forem momentos fugidios, a tendência é que isso não vai dar conta. Então pode surgir aí, inclusive, um novo processo de frustração, já que essa barganha não vai ter força suficiente para lidar com as questões do luto. Certo? O quarto estágio é o estágio depressivo, que é também comum, muito comum nas pessoas em geral, e ele pode também, aqui a gente precisa ficar atento, porque uma coisa é você ter momentos depressivos ao longo da vida, incluindo o luto, outra coisa é você ter uma depressão instalada a partir do luto. Aí, se for um transtorno, se já for um transtorno, se não for apenas um problema de saúde mental, né, essa depressão, aí o acompanhamento com um profissional será o recomendado para que a pessoa consiga se equilibrar novamente, que ela consiga ressignificar as suas questões. Né?
Então, quando esses processos mórbidos, eu costumo chamar a depressão como envolta em processos mórbidos. Por quê? Porque ela quer que você não se movimente. Ela basicamente é um processo que encastela você. Então, ela quer que você não saia com as pessoas que você ama, que você não confraternize com ninguém, que você não faça as coisas prazerosas que você gosta, que você passa a ter muita dificuldade de se levantar pela manhã, porque você sabe que você vai enfrentar o mundo, então você quer os meios de fuga, né? Quer dormir muito, quer se trancar no quarto. Então, a depressão ela funciona nessa perspectiva mórbida. Quando essas perspectivas tomarem conta da gente e não passarem de maneira rápida, o sinalzinho de alerta é ligado com toda força aí nesse processo. Que pode significar que essa depressão ela já está ganhando contornos para além do próprio luto. Ela começou pelo luto, mas ela pode simplesmente ganhar contornos maiores do que o próprio luto. E aí a gente pode cair num processo de adoecimento mais prolongado, né? Então, é preciso ficar atento, mapear esses sintomas e em casos de você não estar conseguindo sozinho, procura uma ajuda. Pode ser um profissional de saúde mental, pode ser uma terapia integrativa. Eu costumo dizer que os processos terapêuticos, eles não se resumem apenas à terapia que a gente já conhece, que são as terapias mais comuns, né? Nós temos aí uma gama grande de terapias integrativas que também podem ajudar nesses processos todos. Quais são as terapias integrativas? A constelação familiar, a auriculoterapia, a arte-terapia, a meditação. Todas elas ajudam no nosso reequilíbrio durante esses momentos mais conflitantes, né, digamos assim. Então você pode recorrer também a uma dessas terapias integrativas. O espiritismo, enquanto filosofia existencial, vai ter um papel primordial também nesse reequilíbrio, né? Então, por isso que a gente está aqui, né, entre amigos espíritas aqui do JEP, conversando sobre essas questões, né? Deixa eu ver aqui a pergunta da Ruth. Quando eu perdi um ente querido, não sei o que aconteceu. Cortei o meu cabelo e pintei de vermelho. Algo que eu tinha pavor de fazer. Isso pode ter sido uma fuga? Pode sim e pode não. Na verdade, o que determina a fuga é como você se sente, se a sua sensação de prazer ela é duradoura ou se ela logo vai embora, logo depois que você realiza aquela vontade que você queria colocar em prática. Então pode ser que tenha sido algo mais prazeroso, você gostou do estilo, manteve o estilo depois, durante um tempo, ou pode ser que você se olhou no espelho a primeira vez para o cabelo vermelho e pensou, meu Deus, o que foi que eu fiz? Então vai depender muito de como a gente se sente. Isso é um outro sinal importante, porque a gente consegue mapear, já que é uma coisa que a gente está sentindo, né? Então, para avaliar esse processo de fuga, avalia a durabilidade da sensação que você está tendo, da sensação positiva. Se ela é rápida ou se ela está durando mais tempo, se ela está trazendo uma satisfação maior, né? Mais ampla. Vamos ver aqui mais algum comentário. Eu ainda tenho mais uma etapa para falar aqui do luto. Pronto. Então, na quinta fase, vem aí os processos de aceitação. E do ponto de vista psicológico, psicanalítico, do ponto de vista da nossa saúde mental como um todo, a aceitação é primordial para qualquer processo de cura. Então eu costumo, no meu caso, trabalhar a minha aceitação durante o meu processo de prece diária, né, quando eu vou dormir. E a minha prece ela é sempre uma mistura de uma conversa com Deus, algumas reflexões. Às vezes eu faço uns debates muito filosóficos com Deus também. Ele deve olhar para mim e dizer assim, meu filho. Mas nessas conversas com ele, que é a forma como eu exteriorizo a minha parte da minha religiosidade, né? Eu vou também trabalhando essas questões da aceitação. Porque aí eu sei que o sofrimento nosso, de quem fica, também mexe com o sofrimento de quem se vai.
Então a gente passa a ter aí uma dupla responsabilidade. A responsabilidade do autocuidado, que a gente não pode deixar de fazer, e a responsabilidade perante o irmão espiritual, a irmã espiritual, que agora está em outro plano, para que ela não sinta todo aquele sofrimento que nós estamos ali passando, né? Então eu sempre procuro conversar no sentido de, eu sei que você está melhor aí, eu sei que no plano espiritual você não tem mais as preocupações aqui do terra a terra, das preocupações cotidianas, eu sei que você deu o seu melhor, porque essa pessoa foi assim, um verdadeiro anjo encarnado na Terra. Uma pessoa que ajudou a todo mundo que conheceu, sem nenhum tipo de julgamento, de limitação, sabe? Então eu sei que ela cumpriu a tarefa dela. De uma maneira que inspira não só a mim, mas todas as pessoas que tiveram convivência com ela. Então eu sei que o fato de ter cumprido a sua tarefa faz com que ela esteja bem. Tanto que depois de 2 semanas, né, eu comecei a ter algumas notícias, né, de como ela estava no plano espiritual, comecei a sonhar com ela, né, muito curiosa, assim, muito curioso a questão dos sonhos com a pessoa desencarnada, né, porque aí você está trabalhando ali a sua emancipação da alma e possivelmente uma conversa, né, com a pessoa que partiu e você conversando com ela no plano espiritual. Então eu percebi que eu tinha mais elementos para ser grato do que qualquer outra coisa. Isso tem me ajudado muito nesse processo de aceitação, que ainda não está completo, né? Porque tem os altos e baixos também, mas está muito bem encaminhado. Então eu fico feliz de saber que as reflexões espíritas, junto com as reflexões psicanalíticas, conseguem me ajudar nesse equilíbrio da aceitação, desse trabalho de pensar. Ela cumpriu com o papel dela. Ela precisava, de certa forma, voltar para sua casa, a sua verdadeira casa, né? A casa espiritual. E tem sido um processo bem curioso trabalhar com aceitação, né? Mas, como eu disse, essas 5 fases, elas não são universais, elas não são deterministas, cada pessoa vai sentir a sua maneira, algumas pessoas não vão sentir uma ou outra fase também. Tudo isso está dentro do esperado, uma vez que o ser humano é um ser complexo, né? Ainda mais a psique humana é bastante complexa, então não tem como a gente estabelecer parâmetros universais que sirvam para todos, né? Gente, já estamos, curiosamente, com 54 minutos de palestra, né? Passa muito rápido. Eu tinha feito aqui alguns mapas mentais para trabalhar com vocês, para orientar a fala, né? Mas a participação de vocês foi crucial também para trazer à tona algumas questões que eu já ia comentar, então vocês ajudaram também a antecipar alguns temas, né? A Vanessa pergunta, existe um tempo para cada fase? Não. Não necessariamente. Porque, por exemplo, quando eu olho para a descrição das fases, eu me vejo na 5ª fase hoje, que é a da aceitação. Embora não esteja completa, né, como eu disse, mas eu estou em processo de aceitação. Isso num espaço de menos de 3 meses. Tem pessoas que vão ficar entre a fase 1 e 2, negação e raiva, durante anos, né? Então vai depender muito, assim, não tem um tempo determinado. É como eu disse, é muito mais para servir de parâmetro do que propriamente falando servir de regra, né? Não é uma regra universal, vai depender muito de cada pessoa, certo? Então essas fases também variam de tempo, né? A Vanúzia perguntando se eu sou psiquiatra, não, sou psicanalista, né? Os três profissionais de saúde mental, né, que podem atuar na questão da saúde mental mais básica, pelo menos, né, o psicanalista, o psicólogo e o psiquiatra. Eventualmente, você tem pessoas que têm 2 dessas formações, eventualmente você tem pessoas que têm as 3 formações, né, mas, enfim, você pode ter apenas uma dessas formações. Mas, além desses profissionais, desses 3 profissionais, como eu falei, ainda há as terapias integrativas, né? Como eu falei também. Então, se você acha que a terapia mais tradicional ela não consegue dar conta das questões que você está vivenciando,
você pode recorrer a uma terapia integrativa, a uma prática integrativa. A arte-terapia, por exemplo, ela é fantástica para trabalhar a, a projeção do que a gente está sentindo ali na nossa produção artística, né? A constelação familiar vai trabalhar as questões familiares dessa geração e das gerações anteriores. Então ela pode ser um potencial, inclusive ela tem um potencial espiritual gigantesco, né? Para fazer um trabalho também de cura relacionado ao ambiente familiar, né? Então são muitas possibilidades que nós temos às nossas mãos para esses processos. Glaucia, minha amiga, grande beijo para você. Ela colocou aqui, não acredito, me atrasei. Mas vai ficar gravado, tá? Se você quiser depois assistir, mas seja bem-vinda. Então, gente, encaminhando para o nosso encerramento, obrigado, Tânia, obrigado, Terezinha, obrigado, Isabel, Vanessa, Fante, gratidão. Para encerrar, eu queria compartilhar com vocês uma perspectiva que eu não tinha parado para pensar ainda, tá? Mas, certa vez, um amigo espiritual que trabalha comigo e que é ligado à saúde mental também, ele me trouxe a seguinte reflexão em uma psicografia. Que eu faço trabalho de psicografia semanal, né? E ele veio falar sobre luto durante o meu processo de luto. Eu quase que não consigo escrever, porque foi tipo logo no início, né? Mas eu consegui escrever o que ele queria passar, a ideia que ele queria passar. E ele basicamente me trouxe uma ideia do seguinte, que a gente também precisa pensar no luto do espírito. Aí a gente pode pensar, poxa, eu nunca ouvi falar nisso, eu sempre ouvi falar do luto das pessoas que ficam, né? Pois é, mas o luto do espírito, ele acontece em dois níveis. O luto de si mesmo, pela sua mudança da condição existencial, mudança repentina, né, que o espírito encarnado não esperava, e o luto em relação aos seus parentes que ficaram, que agora estão, de certa forma, longe dele. E aí eu fiquei, poxa, a gente precisa conversar sobre isso dentro do movimento espírita. Porque a gente ignora o luto do espírito desencarnado como se só a gente sofresse. Certamente, as pessoas que... Eu tinha prometido que eu não iria me emocionar nessa palestra. Mas tem coisas que não tem jeito, né? Certamente, o espírito, como um ser que ama, que tem a sua história de vida, que construiu relações, que amou infinitamente as pessoas com as quais ele conviveu, é óbvio que tudo isso vai com ele. Eu peço desculpas. É óbvio que tudo isso vai com ele quando ele desencarna. E o luto que ele vai vivenciar vai depender também muito do nosso. Os dois lutos se encontram. Vamos lá, senão eu não vou conseguir terminar. Os dois lutos se encontram, né? Por quê? Porque o luto vai ser a ressonância do amor no processo. Então é óbvio que o que a gente sente aqui, eles vão sentir lá. E o que eles sentem lá, eventualmente nós sentimos aqui. E aí, para a gente concluir, né, porque já estamos com 1 hora e 1 minuto, é curioso essa questão do choro, né, porque eu comecei a falar sobre essa questão do luto do espírito, né? E aí eu comecei a sentir a presença dele. E aí eu acho que isso também disparou o gatilho de emoção, né? Mas aí eu queria ler para vocês essa psicografia que eu recebi para a gente poder encerrar, que fala exatamente dessa perspectiva do luto
é por parte do espírito, né? Começa assim. O luto nada mais é do que o amor que sofre com a dor da partida, da separação, mesmo que momentânea, já que os espíritos tornam a se reencontrar pelos múltiplos caminhos do progresso a que estão destinados. Esses caminhos nos desafiam a ampliar a própria compreensão em torno do amor e do significado das diversas relações que estabelecemos ao longo dos séculos e das reencarnações sucessivas. O espírito, uma vez desprendido do corpo pela morte física, no mais das vezes também sofre com o luto. No seu caso, é um duplo luto, por assim dizer. Ele sofre o luto de si mesmo, misturado à perturbação do seu desencarne, e que amplia a dor da sua partida, e poderá incidir mais ou menos de forma grave sobre ele, a depender da sua compreensão em torno de si mesmo e das questões espirituais. Ao mesmo tempo, ele também sofre com a dor do luto daqueles que o amam e que permanecem na senda da reencarnação. Mas também ouve e sente suas sentidas preces direcionadas a ele, sendo sempre muito tocado por essas preces cheias dos melhores sentimentos, cheias de amor. Todo esse processo é algo natural e está condizente com o nosso atual momento evolutivo, à medida que avançamos na construção de uma educação para a morte capaz de ressignificar o desencarne, considerando-o apenas como mais uma etapa do progresso espiritual. Os espíritos superiores dizem que um dia consideraremos a morte física como apenas um rito de passagem, como apenas um retorno para casa. Até lá, a vivência do luto é fundamental para não adoecermos psiquicamente na desesperança, ao mesmo tempo em que o luto também nos permite experimentar a compreensão mais ampla em torno do amor e do significado das nossas relações ao longo da vida, enquanto estamos na estrada da reencarnação. Meus irmãos, o luto é amor. Apesar de doloroso, ele representa a supremacia do amor frente à morte, a perenidade do amor para a continuidade da vida em outros planos existenciais. Então, na verdade, essa psicografia foi o que me inspirou a fazer essa palestra sobre luto, educação para a morte, trazer essas reflexões, né? E eu só tenho a agradecer a vocês, tá, pela presença. E é isso, olha. O choro é a representação do quanto cada pessoa lida com o seu momento, né? Então imagina a dor que eu poderia sentir se eu não externasse o choro. Se eu fosse apenas... não, eu não vou me emocionar porque eu estou na palestra e tal, mas somos seres humanos, né? Então vivenciar esse processo, cada etapa desse processo é fundamental para o nosso trabalho de cura e para que a gente possa seguir em frente, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, um excelente fim de semana, tá bom? Sintam-se abraçados e a todas as pessoas que estão em processo de luto, lembrem-se também que o espírito está em processo de luto. Então, precisamos reverberar amor e o máximo de compreensão que a gente puder desse processo, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Se cuidem. Exatamente, Tânia. O luto é amor. Gratidão, gente.